Bom, parte da jornada é o fim. Talvez essa seja a maior lição que o Sr. Stark poderia ter nos dado, né? Isso em Vingadores Ultimato, né? E a partir dessa frase aqui, desse contexto, né? Sobre o que o Tony Stark nos ensinou, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. A minha ideia era gravar lá fora, mas começou a chover e aí não dá, né? Então, gravar no meio da chuva é complicado. Mas é isso. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o luto. O luto, isso mesmo. Talvez assim você vai estar ouvindo um barulhinho de chuva aí no fundo aí. Eu peço desculpa se atrapalhar um pouco o áudio aqui para vocês. Eu já me molhei todo aqui, inclusive. Mas voltando ao que eu estava dizendo, né? A conversa de hoje é sobre o luto. Como lidar com o luto, como eu lido com o luto, qual é a minha visão sobre o luto. E sinceramente eu vou confessar para vocês que eu já tô há pelo menos há 5 dias tentando gravar esse vídeo e ainda não havia achado uma forma de como falar isso com vocês, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês, né? Logo em seguida, mas eu quero que você grave exatamente essa frase que eu vou tentar repetir o máximo possível nesse vídeo, que é: parte da jornada é o fim. Preste muito bem atenção nisso, certo? E vamos lá então. Bom, como eu estava dizendo, né, eu já estou tentando gravar esse vídeo há pelo menos há uns 5 dias. Exatos 3 dias atrás eu enterrei um grande amigo meu, né? Passei por esse processo, né? Perder amigos não é uma coisa muito legal, não. Sinceramente, é um grande amigo meu. Espero que tenha a presença dele um pouco desse vídeo aqui, que até eu vou falar muito sobre ele aqui nesse vídeo. E eu acho que é assim, esse vídeo aqui a gente pode tratar sobre o luto em si, né? Dizem que existem 3 fases do luto, né? E aí eu gostaria de falar também sobre as lições que esse meu amigo me ensinou em vida e os melhores momentos. Eu acho que essas 3 coisas são as coisas que eu mais utilizo como uma ferramenta para lidar com esse momento, né? Um momento de perda mesmo, né? É aquilo que eu falei, parte da jornada é o fim. Por isso que é muito importante a gente estar com atenção na nossa jornada. Aquela atenção no sentido de a gente ter a intenção, de a gente buscar a escolha do que nós queremos para a nossa vida. Do que nós estamos fazendo com a nossa vida. É sempre importante você estar fazendo essa revisão, revisar, cara. Revisar no sentido de que, pô, vou voltar para trás aqui. Será que é isso mesmo que eu gostaria de estar fazendo? Tem uma frase, que é uma segunda frase aqui, além de parte da jornada é um fim, que eu sempre me pergunto, quando eu tenho essa dúvida, se eu estou fazendo realmente algo que faz sentido para minha vida. Eu sempre penso assim, isso, se eu soubesse, né, eu tento responder essa pergunta quando eu vou fazer algo que vá tomar meu tempo, que pode me distrair, que vai, querendo ou não, exigir de mim. Que é o seguinte, que é o que eu sempre fico revisando na minha vida, inclusive. A pergunta é:
Se eu soubesse o dia e a hora que eu fosse morrer, eu estaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu sempre penso isso. E por pensar isso, eu já me livrei de muita coisa. Muita coisa que é desnecessária na minha vida. E hoje eu tenho uma postura que é focada realmente em fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito. Lógico, não é para todo mundo. Tem muita gente aí que ainda está no antes, está passando pelo processo de coisas que exigem, né, para que, tá passando por um processo de lutar para sobreviver, né? Tudo que faz é para sobreviver. Eu sou grato nesse sentido. Hoje, como diz o popular, né? De fome eu não morro mais, né? Tá. E tá tudo bem, né? Graças a Deus, né? É exatamente isso. Mas como eu estava dizendo para vocês, esse pensamento, ele serve para que eu reavalie aquilo que eu pretendo fazer. Então, muitas das coisas que eu sinto que vai me distrair e que vai me levar para um caminho o qual eu não quero ir, eu faço essa pergunta. E essa é a pergunta, né? Como eu já disse, já falei em algum outro vídeo aqui, que ao responder essa pergunta, se não é um sim claro, é um não óbvio, né? Eu sempre falo isso daqui também, inclusive. Então, para essa pergunta, se eu falo um sim, eu continuo. Se eu falo qualquer outra resposta, eu abandono aquilo dali. Porque eu sei que não é algo que vai me preencher como pessoa e por aí vai. Mas voltando ao luto, né? Eu falei para vocês aqui sobre lembrando, né? Parte da jornada é o fim. E eu realmente acredito isso. Parte da jornada é o fim. Logo, é muito interessante você estar atento à sua jornada. Cara, eu baixei todo esse vídeo aqui, né, cara? Porra, é um vídeo sobre luto, cara. Você clicou nesse vídeo aqui pra ver um vídeo sobre luto. Sobre como eu lido com o luto, como eu penso sobre o luto. E eu espero que eu seja uma breve boa companhia para você aqui e que de alguma forma você entenda meu ponto de vista. Que isso sirva para você de alguma forma, sei lá, se você estiver precisando disso daqui. Mas voltando. Vamos lá, as 3 fases do luto, né? Eu acho que eu vi em algum lugar de psicologia, sei lá, vai pesquisar também, gente. Mas eu gravei esse negócio na minha cabeça e pode ser uma baita de uma mentira também. Dizem, né? Que são as 3 fases do luto. A primeira fase é a negação, a segunda fase é a raiva e a terceira fase é a aceitação. A negação é comum, a gente não quer acreditar que aquilo aconteceu, né? Igual aconteceu com meu amigo. A gente não quer acreditar. A sensação que eu tenho é que eu vou poder mandar uma mensagem, ele vai responder para mim. Eu vou ligar para ele, ele vai responder para mim. Ele vai me atender, fala, princesa. Ele me atendia assim, cara. Como é que você tá, princesa? Me chamava de princesa. E é isso. A saudade fica, é bom. Mas como eu tava dizendo, né, gente? Esse negócio aqui acabou. Cai num cisco do olho. Mas vamos lá. Então é a negação. A negação a gente não quer acreditar. Acreditar que, partiu tão cedo, partiu. Era um cara que, agora vamos falar assim era um cara alto astral, ele enxergava a vida de uma maneira um tanto quanto intensa. Intensa de verdade, gente. Vocês não estão entendendo, assim, intensa, né? Era sempre
Eu gostava de barulho, gostava de pessoas, o tempo todo cercado de muita gente, né? Sempre barulho. Eu nunca vi ele em silêncio, assim, não lembro. Sempre tá aquele movimento. Gostava da bagunça, né? E infelizmente ele faleceu sozinho, de maneira sozinha, em casa. E sozinho, no silêncio. O fim dele foi no silêncio. Foi ele com ele mesmo, sem ninguém em volta. Talvez isso aí seja uma coisa que é muito interessante, no sentido de que, apesar dele gostar do barulho, né? É isso, eu tô tendo a minha visão aqui. Ao entender que o momento dele ia chegar ao fim, né? Ele buscou o silêncio. Naturalmente o silêncio. O corpo dele buscou o silêncio. Interessante isso daí. Então a primeira fase é a negação. A gente quer negar de qualquer forma. A gente quer acreditar que pode ligar pra pessoa e ela vai atender. Você não acredita. A segunda fase é a raiva, a revolta. Você fica revoltado. Como pode ter acontecido isso com o meu amigo, né, cara? Como que... Tão novo, cara. Que absurdo. Cara, tinha filha, tinha toda uma coisa ainda a ser feita, né? Morreu muito novo, faleceu muito novo. Como pode, né? E a raiva, você vai misturando as coisas, né? Você vai... Por que existem pessoas aí que deveria já ter ido, cara, e ainda tá aí, cara? E o meu amigo, que era uma pessoa que só queria o bem das coisas, se foi. Inclusive, eu até indico aqui um livro para vocês sobre o luto, que esse livro me ajudou muito a como lidar com o luto, né? Como lidar com quando coisas ruins acontecem. Inclusive, o nome desse livro se chama Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Ele é, através de um ponto de vista, é um livro escrito por um rabino, né, cara? Você não espera isso, é um livro curto, cara. E passa uma mensagem muito interessante, né? Que o filho dele tinha uma doença que sabia que essa doença, ela não era certeza. Geralmente a criança não passa da adolescência, né? Ela falece quando se torna adolescente. Então o contexto do livro é descrito como ele lidou com a situação ao saber que o filho dele ia morrer desde quando ele nasceu. E que existia um tempo do filho dele exato, ele sabia quando. E ele escreve sobre isso. Para quem está lidando no momento de luto, eu acho muito interessante esse ponto de vista. Interessante também, certo? Sendo assim, saindo da raiva, né, da revolta, de você se questionar, de você realmente dar aquela ira no coração, às vezes até questionar a fé, a religião, o espiritualismo, a coisa, porque você está com raiva, vem a aceitação. A aceitação é um momento que você entende que o fim da jornada provavelmente tem grandes chances de que ele esteja muito melhor do que nós aqui nessa terra. A terra é um ambiente de angústia, de medo, de sentimentos, às vezes situações que são um tanto quanto desafiadoras, vou falar assim. E ao lado do nosso Pai eterno, que eu acredito que é o lugar que é onde ele vai estar, é um cara
maneiro demais. Com certeza vai estar ao lado do Nosso Senhor, né? Lá tudo se silencia, eu acredito nisso também. Tudo está em silêncio, existe a paz, encontra a paz interior, aquela paz de espírito. Então eu aceito que você se foi, cara, você se foi. E que você prepare aí pra nós aí que um dia a gente vai se encontrar. Vai ser legal quando a gente se encontrar aí. Espero que demore muito, viu? Já vou te avisar, não vem com brincadeira pra cima de mim, não. Tô me cuidando, cara. Tô caminhando, tô treinando, tô comendo frutinha, então, ó, fica na tua aí. A gente se encontra. Esse era o cara, ele era o cara que com certeza ele cara, aquela situação de velório, aquelas coisas lá, ele ia ter odiado, cara. Ele ia ter achado aquelas folhas cafona. Ele era um cara que gostava de coisas muito boas, entendeu, gente? Então, ele ia achar a flor cafona. Pô, o que é essas flores aqui? Ele ia achar o carro que colocaram ele. Nossa, esse carro aqui é um carro ridículo. Ele ia dar um jeito de... Não, isso é... Não, o que é isso, pô? Não pode ser assim. Ele ia dar um jeito de prezar pela elegância, pelo garbo, pelo... Ele é um tanto quanto garboso. Esse é o melhor contexto. Dito isso aqui, repito, parte da jornada é o fim. Isso nos leva, então você passar lembrando que essa fase do luto vai ser diferente para cada indivíduo, mas é importante você entender que existe isso. Então, para mim, as 3 fases do luto passaram em 5 dias. Para a família pode ser que passe em meses ou anos. Mas cada um tem uma forma de lidar com isso. Mas é importante você entender que existe isso. E como você vai lidar com isso. É uma escolha. Está sob seu controle. Dito isso, parte da jornada é o fim. E então, isso me leva ao que eu acrescento, a essa ideia, que é a ideia das lições. Uma das maiores lições, e é uma forma de você também encarar o luto, é você lembrar da pessoa e lembrar o que é, quais são as lições que essa pessoa te deu em vida. Quais lições você pode tirar dessa pessoa? Repito, era um cara muito intenso. O cara curtia tudo no extremo. Ao extremo mesmo, assim. Tocava a vida de maneira intensa. Intensa mesmo, gente. Intensa. A gente até criticava. A gente criticava muito dele. Pô, cara, você tem que dar uma equilibrada, né? Você tem que dar uma... Pô, um pouco de droga, um pouco de salada, né? Não que ele usava droga, gente. É só uma metáfora aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Aqui, quem me acompanha, quem assiste esse vídeo aqui, são pessoas que são inteligentes. Eu sei disso já. Mas é isso, um pouco de droga, um pouco de salada, né? Você buscar um pouco o equilíbrio, essa metáfora, né? Repito. A gente enchia muito o saco dele e ele cagava pra nós, ele não tava nem aí. E hoje eu vejo, cara, que ele faleceu cedo. Então eu fico pensando, ele tinha razão, pô. Ele tinha total razão. Cara, ele sabia que esse negócio é breve mesmo, vai ser rápido a passagem nessa bagaça aqui mesmo, então eu vou fazer o que eu quiser e que se lasque.
Então essa é uma das lições que eu tiro dele, que eu preciso adicionar na minha vida mais coisas que eu tenho vontade de fazer, eu vou lá e fazer logo. Por que é isso? Porque talvez eu nunca faça. Então se eu quero, eu vou lá e vou buscar uma forma de fazer o mais rápido possível. Porque parte da jornada é o fim. Essa é uma das grandes lições que eu tive dele. Fora as lições de olhar para o mundo com amor, ele era um verdadeiro cachorro caramelo, né? Eu gosto de falar isso. Sabe aqueles cachorro caramelo? Até eu falei brincando com a turma, né? Ele era a personalidade dele é o cachorro caramelo que foi adotado por uma família muito rica e esqueceu que é cachorro caramelo. Entendeu? Exatamente isso daí. Ele era o cachorro caramelo que foi adotado por uma família muito rica. Tem aquele coração do caramelo, mas o garbo da família rica. Cara. É isso. Parte da jornada é o fim, meus amigos. Isso nos leva à última coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês, que é sobre os melhores momentos. Isso aqui é uma coisa que também eu fico pensando, eu fico analisando e revisando na minha cabeça. Que é os melhores momentos. Existe um momento que a gente tava ali, a gente passou 2 dias nesse negócio de velório, enterro e essa energia, essa coisa e essa função. Sinceramente é uma função, né? E existe um momento nesse negócio aí que a gente para e começa a contar as histórias. Cara, eu gosto desse momento, inclusive. E a gente começou a contar as histórias, as peripécias, as loucuras e tudo que aconteceu. É muito louco que, assim... cara, ele ia dar risada. Ele ia dar muita risada. Eu sinto que eu ia contando as histórias pra turma assim, e tem muita gente que não sabia dessas histórias. E a cara do pessoal ao saber as histórias assim, é muito interessante. Logo, eu imagino que ele estaria com a reação dele seria uma reação de orgulhoso pelo feito, sabe? Alguns feitos tanto quanto interessantes, inclusive. O bicho era diferenciado. Então é isso. Os melhores momentos é aquele momento que a gente faz a revisão, conta as histórias, a gente celebra a memória, a gente faz isso daí como uma forma de finalizar todo esse processo, né, de entendimento sobre o luto. E eu acho que as boas memórias, os melhores momentos é o que fica, né? Inclusive, isso é parte de algo que ficou dentro de mim que ele me ensinou, que eu preciso revisar na minha vida, que quando tiver a oportunidade de aproveitar um momento, eu vou lá e aproveite o momento. Porque você não sabe quando que tudo vai se encerrar, quando vai acabar. Repito, parte da jornada é o fim. Pois é. A minha última conversa com ele era: na volta eu passo aí e a gente toma uma. Eu voltei, não passei lá e a gente não tomou essa última. Pois é. Sendo assim, cara, espero que você esteja muito bem aí no céu. É isso. Esse vídeo meio chuvoso, meio nublado aqui, né? Esse clima um tanto quanto
tenso, mas eu acho que talvez essa seja uma forma de, além de eu homenagear ele, fica essa memória e que esse vídeo aqui sirva para outras pessoas também. Sirva para que você aqueça seu coração aí, sabe? E não deixa a peteca cair, porque ainda temos muita lenha para queimar, muita vida para correr aí, certo? Se você não me conhece ainda, eu sou o Preto. Eu gosto de dizer que eu sou o autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é um canal que a gente conversa dessa forma, né? Liga a câmera, sai falando de qualquer jeito, de qualquer lugar, sobre vários assuntos, sobre tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho passado. E eu tento trazer aqui, documentar de uma forma para você que você olhe para isso aqui, você, cara, aproveita aquilo que vale a pena para sua vida, ou simplesmente aquilo que você olhar aqui e fala assim, velho, isso aí que você falou não faz sentido nenhum. Você simplesmente ignora, certo? O vídeo de hoje talvez tenha sido um tanto quanto, repito, nublado, sombrio, molhado, mas eu precisava fazer. Precisava fazer. E fazer com vocês aí do outro lado. Gosto muito de estar conversando com vocês. Sendo assim, se você gosta desse tipo de conversa, se inscreve aí no canal, né? Se você achar interessante, pra gente ter mais conversas assim. E é isso. Espero que tenha sido uma breve boa companhia pra vocês aí. Beleza? Valeu, falou. Tchau.